corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida, meu amigo. Hoje é um dia bacana, cara, porque eu vou te apresentar um calçado que não é um calçado de rodagem, não é um calçado de competição, é um calçado intermediário, mas que tem um conforto e amortecimento muito acima da média para esse tipo de calçado. Ele se propõe a ser um calçado de rodagem pela marca, mas ele cai na prateleira do intermediário, segundo o crivo do Testamos do programa Fôlego, meu camarada. A Reebok invadiu o mercado de running brasileiro, depois de muitos anos ausentes, eles vieram e, despejaram o tênis para todos os influencers, todos os criadores de conteúdo para as mídias digitais. E meu amigo, quando esse tênis chegou para mim, eu botei ele no pé, falei, que tênis gostoso, velho. Aí eu entrei no Instagram, fui postar uma foto, a hora que eu olhei já tinha foto de todo mundo já postando esse tênis. A Reebok deu esse tênis para todo mundo, meu amigo. Inclusive para mim, eles mandaram 2. Aliás, Reebok, eu tô com 2 modelos, cara. Vocês mandaram um numa semana, na semana seguinte vocês mandaram outro. Não entendi, mas cara, obrigado. Eu gostei dos 2 modelos, beleza? São o mesmo tênis. Esse é o Reebok Float Ride, um tênis que, é forjado num foam, numa espuma de EVA extremamente absorvedora e confortável, cara, feito para sua rodagem macia. Mas, cara, se você já tá de olho aqui, você tá vendo esse tênis, você tá vendo que ele parece um outro tênis aí do mercado e não é um tênis qualquer, ele é a cara do Ultra Boost e tem muita relação com o Ultra Boost. Então, a partir de agora, meu amigo, eu vou te mostrar na Verb, vou te apresentar de perto o Reebok Float Ride, um dos calçados mais confortáveis do mercado, mas que tem tudo a ver com o Ultra Boost ou não tem nada a ver com o Ultra Boost, é só parecido. Fica ligado, está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Reebok Float Ride. Meu camarada, quando chega tênis pra gente assim, legal, um tênis diferentão, porque ele é diferentão pra caramba, cara. Pô, fiquei animado, cara, me criou aí aquela sensação, pô, será que coisa diferente, que estrutura de calçado diferente, né, meu? Ele é tudo cheio de materiais plásticos laterais, uma construção inusitada, e aí eu comecei a prestar mais atenção no Float Ride, comecei a perceber que ele parecia muito com o Ultra Boost em sua construção, e só que depois que eu fiz os testes, cara, e eu vou te falar, eu fiz o teste dele e eu puxei o Ultra Boost que eu tenho guardado lá em casa e fui testar junto para ver para comparar um tênis com o outro, de tão parecido que eu achei a construção dos 2 tênis. E aí eu percebi que eles não têm nada a ver um com o outro. Então vamos lá na Verb e você já vai conhecer de perto o Float Ride. Este aqui é o Reebok Float Ride, ele é lindo, cara. Eu achei ele maravilhoso. E visualmente, logo de cara, você percebe que a construção dele é uma construção totalmente diferente, cara. Ele é forjado em 3 partes. Então a gente tem um cabedal, você está vendo o cabedal aqui? Todo em knit, que é o cabedal tipo meia, que é exatamente igual ao do Ultra Boost. Aí você tem uma segunda parte que é o cage, que é essa parte aqui, ó, que é totalmente desatachada da meia e também desatachada do clipe de contraforte, que é a terceira parte que você está vendo aqui atrás. Então são 3 partes que formam o cabedal do Float Ride. Tudo isso vai engatado numa entressola de espuma, extremamente absorvedora e confortável e amparada por um solado de borracha injetada, super grosso e super aderente, cara, muito aderente, que eu gostei demais. Aliás, vou falar sobre isso mais pra frente. Agora vamos dissecar este calçado, mas espera aí, como que a Reebok faz um tênis com uma estrutura tão parecida com o Ultra Boost? Porque o Ultra Boost é justamente isso, cara. Ele é um sock, que é um cabedal forjado em knit, o knit é elástico, ele tem um cage no meio e tem um clipe de contraforte atrás. Tem algumas diferenças? Tem, mas a construção é a mesma. Um tênis foi inspirado no outro. Então, se eles são inspiração um do outro, a gente tem que decidir se ele conseguiu chegar onde ele queria, que era ser a cópia fiel do outro calçado. E aí, meu amigo, quando você põe no pé, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou explicar por quê. Beleza? Antes de mais nada, vamos falar de cabedal entre solo e solado. Cabedal, você já está vendo o knit aqui do Float Ride. A diferença do knit do Float Ride para o Ultra Boost, apesar deles serem esteticamente muito parecidos, é a elasticidade. Na elasticidade aqui no Float Ride na frente é 0, então aqui não tem elasticidade nenhuma. Em cima do toe box tem um pouquinho mais e na parte de cima do peito do pé muito mais, tá? Então o que você tem aqui é um calçado que é mais fácil de calçar. Fica um bocal grande, fica uma boca grande, é mais fácil de calçar do que o Ultra Boost. Diga-se de passagem, o Ultra Boost tem um problema para se calçar, não é fácil calçar o Ultra Boost, cara. Se você não for habilidoso, é difícil. Bom, o cage é um cage que na Adidas funciona com as 3 listras da Adidas, e aqui na Reebok eles fazem essa colmeia aqui, esse plástico vazado. É super interessante, liga direto com os passadores, são 3 passadores de cada lado. O cadarço é um cadarço um pouquinho mais espesso do que o normal, do que a gente está acostumado. Agora, grande
grande diferença está no clipe de contraforte, cara. Porque o clipe de contraforte é uma espuma sintética, cara. Ele é forjado numa espuma sintética que não tem nenhum material plástico, cara. E ele seria muito maleável e completamente dobrável se não fosse por essa alça plástica que sai do cage e dá o ajuste do clipe de contraforte, ou então dá um pouco de sustentação no clipe de contraforte aqui atrás. Bom, o que muda então deste calçado, dessa estrutura de cabedal para a estrutura de cabedal do Ultra Boost? Temos aqui um knit que é um pouquinho menos elástico na parte do toe box, e aí o toe box do Ultra Boost, então o seu pé se adapta melhor. Aqui dentro ele é um pouquinho mais rígido, ao mesmo tempo ele é um pouco mais seguro, ele dá um pouquinho mais de estrutura, enquanto o Ultra Boost seu pé sai mais na lateral. O cage não muda muita coisa, a única coisa é estilo. Esse estilo de cage, ele é mais estiloso, eu acho que da Adidas, mas em termos de estrutura para a lateral do pé e amarração, funcionam da mesma maneira, não tem diferença nenhuma. Agora, o clipe de contraforte muda e muda bastante. Enquanto ele tem esse clipe de contraforte, que é feito num material sintético, mas dá uma estrutura aqui para a parte de trás e tapa completamente o seu tendão de Aquiles, o Ultra Boost não. O Ultra Boost ele tem um clipe de contraforte mais raso, feito de um material plástico, que é totalmente diferente desse daqui, e que deixa vazado o seu tendão de Aquiles. Então, a ideia do Ultra Boost, que os engenheiros do Ultra Boost, eles pensaram em dar esta mobilidade lateral para o seu pé. Para isso, eles deixaram o seu tendão de Aquiles totalmente livre para trabalhar. O que a Reebok faz nesse calçado é o contrário, ele dá suporte no seu tendão de Aquiles. Então, é um tênis estruturalmente mais seguro. Ele é feito para te dar mais segurança, para conter mais irregularidades do que o Ultra Boost. O Ultra Boost é mais natural, ele deixa a sua pisada mais da maneira como ela é, enquanto este tênis te dá um pouquinho mais de estrutura na sua pisada. Então, se você tem dificuldade de correr com o Ultra Boost porque você acha ele muito soltão, talvez esse tênis te atenda. Agora eu vou te adiantar, e aí a gente vai falar de entressola já já. Não tem nada a ver uma experiência com a outra, cara. Correr com o Ultra Boost e correr com o Float Ride são duas experiências completamente diferentes, e a diferença está exatamente na entressola, e é isso que eu vou te mostrar já. Muito bem, meu camarada, você já está vendo aqui a entressola do Float Ride? O Float Ride é o nome deste material de entressola, que é uma espuma feita de EVA. Essa espuma de EVA é inserida numa espuma um pouco mais densa, que é uma espuma, que na verdade é um material, não é uma espuma, cara, é um material mais rígido, que está aqui colado na parte de cima da espuma, que é justamente o que mantém o cage preso. O cage, ele fica preso nesse material azul, e todo ele fica em cima do Float Ride, que é a espuma branca, beleza? Qual que é a diferença básica, então, meu camarada? O Ultra Boost é feito com cápsulas de TPU, então temos ali uma entressola extremamente responsiva, quase nada absorvedora, feita para te dar retorno de energia. O Endless Run é a história de te dar retorno de energia eterno, um retorno de energia que não acaba nunca. Enquanto isso aqui, cara, é um material feito para te dar conforto. O Float Ride é uma espuma extremamente macia, mais macia do que eu gostaria, vou falar dos pontos positivos e negativos. Então, cara, a experiência não tem nada a ver. Enquanto o Ultra Boost você vai ter resposta de energia, no Float Ride você vai ter amortecimento, seu pé vai entrar e vai fazer assim, ó, puff. É super confortável, cara, mas para sua rodagem, esse tênis é um tênis intermediário, porque é um tênis de 275, 280 gramas, dependendo da numeração, poderia ser um tênis com mais responsividade, para o seu treino ser mais coringa, mas não, é um tênis super amortecedor e confortável. Então a experiência de corrida não tem nada a ver uma com a outra, apesar dos dois calçados terem construções idênticas. Beleza, meu camarada? Vamos ao solado? Vamos lá ao solado. Você já está vendo o solado aqui do Float Ride, que é feito nesse formato de waffle, né, cara? Que são esses pequenos quadradinhos de borracha injetada, por onde vaza na parte do fundo o Float Ride, que é a entressola de espuma. Esse material é um pouquinho mais grosso do que a gente vê no Ultra Boost, que é o Stretch Web. Ele é bem mais fino. E ele não... E essa é a minha grande crítica eterna, eu tenho que falar toda vez. Cara, este material dessa entressola é uma borracha injetada grossa e que dá uma aderência muito bacana. Enquanto isso, no Ultra Boost, eu não vejo isso. Tem gente que vê, eu não vejo. Eu vejo um material que não dá aderência e que não tem durabilidade. Então, ponto para o Float Ride, no quesito solado, sim, o solado é muito legal, ele dá uma aderência lateral muito legal também. Eu fiz os testes com esse tênis, corri em esteira, corri em pista e corri na rua. E adorei correr nas três superfícies porque é seguro. Foi uma experiência segura de corrida e leve, porque é um calçado amortecedor que pesa 280 gramas, cara. Então é muito interessante. Bom, você já entendeu, né, do que se trata esse tênis, cara? É um tênis que a Reebok tentou colocar no mercado para ser amortecedor, mas não tão pesado. Então ela colocou o tênis na prateleira, segundo
o crivo do programa Folha, a prateleira de intermediários. Ao mesmo tempo, ela quis que o tênis fosse leve, mas ela queria algo amortecedor e confortável. E aí ela meteu o EVA. E aí ela matou a responsividade do tênis, mas ao mesmo tempo deu para você um calçado que te dá uma rodagem muito, muito macia, cara. Tá entendido? Este tênis tem 8 mm de drop, que é a diferença da parte de trás para a parte da frente, mas se você assiste o testando, você está cansado de saber disso. E aí nós temos aqui um calçado totalmente feito para pisada neutra. Ele não tem nenhuma placa de estabilidade e também não tem nada para conter muito a irregularidade da sua passada. Então, se você tiver uma passada muito irregular, cara, uma pisada muito irregular, tanto para supinação ou pronação, talvez você sinta um desconforto, mas aí se você tem isso, você também já sentia com o Ultra Boost. Então, neste caso, normalmente eu indico isso aqui, cara, calçados com mais estrutura para quem tem mais regularidade e calçados mais naturais para quem tem uma pisada mais corretinha, mais legal. Beleza, meu camarada? Vamos aos pontos positivos e negativos do Float Ride. Primeiro ponto negativo deste tênis é a responsividade, cara. Se você pensa num tênis que pesa 280 gramas, que é meu sonho de peso de tênis, para mim todo tênis devia pesar isso, 270, 280 gramas. Para mim é o ideal, assim. Eu não ligo para correr com um calçado de 300 gramas, já falei isso várias vezes. Para mim não tem essa história de que tênis tem que ter abaixo de 250 gramas, nada disso, cara. Eu corro com tênis 300 gramas de boa, 330 gramas de boa, sem problema nenhum. Agora, 280, 270, 280 é muito legal, porque o tênis fica versátil. Você faz vários tipos de corrida com ele. Você pode correr um longo, você pode correr uma maratona, você pode correr um intervalado, você pode fazer um treino de tiro com 270 gramas, fácil, velho, fácil, tranquilo. Agora, este tênis tem uma responsividade muito baixa, cara. Você não sente retorno de energia nenhum. O Float Ride é uma entressola que é feita de uma espuma muito absorvedora, cara. E aí, para este tipo de calçado, que é seria um tênis intermediário, não casa. Se ele fosse um calçado parrudão, aquele parrudão feito para rodagem, até é legal, porque aí tem um público para isso, que é o público mais pesado, com sobrepeso, o cara tá afim só de conforto. Agora, como ele tem 270, 280, ele se encaixaria nessa plataforma aí de intermediários, pô, para mim, a falta de responsividade é um ponto muito negativo nesse calçado. Beleza, meu camarada? Vamos ao segundo ponto negativo. E aí, cara, isso está completamente ligado à flexibilidade do tênis. Porque ele tem zero de estrutura, cara, zero. Então, como não tem peça plástica lateral, não tem nada, ele teria que ser super flexível. Mas olha, ele só tem um ponto de flexão aqui. E aí, meu amigo, quando você olha aqui embaixo, você não vê nenhum ponto de flexão. Então, por que esse tênis não é flexível? E eu vou te explicar por quê. Porque o cage dele está inserido na base da entressola. Tanto daqui na frente, na base do joanete, até aqui a parte de trás, embaixo do tornozelo. Toda essa parte está inserida na entressola e você não consegue dobrar essa parte, porque o cage é plástico, cara. Então, tudo que é cage não dobra, ó, tá vendo? Ele só dobra até o comecinho do joanete, para trás não dobra nada. E aí, meu amigo, você mata essa estrutura, porque se você pegar o Ultra Boost, você vai ver que ele tem muito mais flexibilidade do que este tênis. Apesar de ser um tênis de responsividade, um tênis mais parrudão, um tênis mais pesado do que esse, é sim mais flexível. Então, falhou um pouquinho a estrutura do Float Ride nesse sentido. O cage funciona? Funciona, te dá uma estrutura legal, não sei o quê, mas ele impede a flexibilidade do tênis. Não que falte algo demais, também não é nada assim surreal. Mas eu acho que nestes moldes de calçado ele poderia ser mais flexível. Beleza? Vamos aos pontos positivos do Reebok Float Ride. Meu amigo, este tênis é um tênis confortável? Sim, ele é muito confortável, é super macio. Float Ride, eles estão jogando lá na gringa a ideia de que você está pisando em nuvens, cara. Essa é a campanha do Float Ride lá que a Reebok lançou lá fora. Aqui não chegou isso daí, mas eles estão trabalhando com essa campanha. Ninguém nunca pisou em nuvens para saber. Pisar em nuvens deve ser muito interessante. Se você já pisou em nuvens, por favor, me diga como foi pisar em nuvens. Mas a ideia deles é vender a imagem de que o tênis é extremamente macio e ele é, cara. É um tênis muito, muito macio. Então, se você está buscando algo que não é tão pesado e super macio, você já encontrou. É o Reebok Float Ride, beleza? O segundo ponto positivo deste tênis, cara, no meu entender, é o layout. Eu adoro quando eu vejo algo que rompe com as barreiras, cara, que rompe com as estruturas. E, cara, é muito legal, porque ele tem um puta layout ousado, cara. Esse cage, são 3 peças. Cara, é muito legal, porque você fica pensando assim, cara, teve um cara que era um designer de calçado, que ficou lá quebrando a cabeça para fazer um calçado que fosse diferente do que ele já estava acostumado. Apesar dele ter se inspirado no Ultra Boost, na construção do Ultra Boost, ele fez algo muito diferente do Ultra Boost, esteticamente algo muito legal, muito diferente.
E eu gostei muito disso. Beleza, meu camarada? Recapitulando para você, este aqui é o Reebok Float Ride, um tênis de 8mm de drop. Para quem tem a pisada neutra, ele pesa 280 gramas e está com preço sugerido de R$ 699,699. É caro, poderia ser mais barato. A Reebok entrou no mercado com alguns calçados mais baratos, mas este aqui é o top do mercado da Reebok, então ele vem no preço top também, 700 paus. Beleza, meu camarada? Deixa seu comentário aqui embaixo o que você acha. Gostou do Float Ride, cara? Ele está à venda pela Netshoes e na Netshoes você pode clicar no link aqui embaixo e você vai ter 15% de desconto utilizando o cupom FôLEGO15, meu camarada. Então usa lá FôLEGO15 neste link, você tem que entrar por esse link, não adianta ir lá na Netshoes e só botar FôLEGO15 que não funciona. Então você entra por este link aqui embaixo e digita FôLEGO15 e você vai ter 15% de desconto nesta belezura aqui, meu camarada. Fechou? Espero que você tenha gostado, semana que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima e tchau!